Meu amigo e minha amiga, nós vamos tratar de algo aqui que acontece muito com muitos segurados, tá? E muitos não sabem o que fazer. Quando, por exemplo, a empresa não aceita quem recebeu alta do INSS, como é que fica o segurado nessas condições? Bom, o INSS concede alta médica aí para um segurado, por exemplo, está recebendo incapacidade como auxílio-doença, e a expectativa é que ele retorne ao seu posto de trabalho normalmente. No entanto, há situações em que a empresa ela não aceita o retorno, alegando que o funcionário ainda, que o empregado não está apto para exercer as suas atividades laborais. E esse impasse cria uma situação bem delicada, deixando o segurado em um verdadeiro limbo jurídico e funcional. Esse limbo previdenciário, ele ocorre quando o INSS entende que o segurado está apto para trabalhar, mas o médico do trabalho da empresa discorda, apontando que ele ainda não está. E nessa condição, o que acontece? O segurado ele não recebe mais o benefício do INSS, pois houve a alta, e também ele não consegue retornar ao trabalho, já que a empresa o considera incapaz. Na prática, ele fica sem salário, sem benefício e sem alternativa clara. Olha que coisa maravilhosa, né? Olha a situação que deixam o pagador de impostos, tá? Essa situação tem sido recorrente, especialmente em casos de doenças mais complexas ou de difícil avaliação clínica, como problemas psiquiátricos, doenças ocupacionais, lesões ortopédicas. Enquanto o INSS adota critérios médicos e alternativos próprios para decidir se a capacidade laboral existe ou não, a empresa pode exigir exames mais específicos com foco na atividade desempenhada por esse segurado. O segurado, nesse caso, acaba em situação de vulnerabilidade e ele está tecnicamente apto, segundo o INSS, mas inapto, segundo o seu empregador. Isso pode perdurar por semanas, meses, afetando até a saúde mental, o sustento da família, a dignidade da pessoa. Além disso, não há uma solução imediata e automática prevista em lei que obrigue ambas as partes a acatar esse parecer. E o segurado paga o pato, né? O pagador de impostos é que... Uma das alternativas possíveis é entrar com recurso no próprio INSS pedindo a reconsideração da alta. O segurado, ele pode apresentar novos documentos, laudos, exames, que ainda não tem condições de retornar ao trabalho, e esse pedido precisa ser feito rapidamente, tá? Outra possibilidade é entrar com a ação judicial solicitando a prorrogação da incapacidade, só que eu já vou adiantar. Quando isso acontece, a empresa deve entrar com ação contra o INSS, com recurso contra o INSS, tá? Isso é lei. O segurado ele deve ser reinserido no quadro da empresa e a empresa entrar com recurso no INSS. Agora, o que acontece? Quem não tem essa informação, faz isso. Fica pedindo, pelo amor de Deus. Aí o INSS fala, não, a responsabilidade é da empresa. Aí ele vai para a empresa, o médico, não. A responsabilidade é do INSS. E isso se arrasta. E o segurado fica nesse limbo. Tá? E por quê? Porque ele não sabe, porque ele não tem informações. Agora, se chegar ao extremo, o que você deve fazer? Você deve procurar a justiça. Tanto a empresa quanto o INSS devem ser responsabilizados. Como é que pode deixar um segurado numa situação, numa condição física, mental, de incapacidade, sem uma estrutura, sem uma renda, por causa de caprichos, né? Por causa de incompetência de ambas as partes, porque a empresa sabe da lei, a empresa sabe da responsabilidade dela. Mas em muitos casos ela não quer assumir. É igual quando há acidente de trabalho, eu sempre alertei. Fiquem atentos com relação ao acidente de trabalho. Muitas vezes a empresa manda para o INSS sem emitir a CAT, que é o comunicado de acidente de trabalho. Por quê? Porque se entrar como acidente de trabalho, a empresa tem diversas responsabilidades. Então, muitas vezes, o que acontece? O trabalhador tem uma doença relacionada à sua profissão e a empresa não fornece a CAT e ele entra no INSS como se fosse um auxílio-doença previdenciário, que não está relacionado.
E ele deixa de ter aí muitas garantias por causa disso. É igual o limbo previdenciário. A empresa sabe que tem que aceitar você de volta dentro dos quadros da empresa e a empresa recorrer ao INSS. O INSS sabe que você ainda não está em condições de receber a alta. Tanto é que o médico da empresa, ele vai fazer o quê? Ele vai utilizar o nexo causal. O que é isso? A sua incapacidade relacionada à sua profissão. O que o INSS muitas vezes deixa de fazer. Ele faz uma avaliação superficial quando faz uma avaliação, né? Mas não pergunta para o segurado, você faz o quê? Qual é a sua profissão? E no que essa incapacidade ela atrapalha o desempenho da sua profissão? O INSS não faz isso. E seria obrigação do perito fazer. Quer dizer, os dois deixam de cumprir as suas responsabilidades, tanto o perito do INSS quanto a empresa. E o segurado passar meses sem receber, ficar sendo jogado de um lado para o outro, quer dizer, isso é um absurdo. Então, o que acontece? Se chegar ao ponto do segurado ter que recorrer à justiça, tem que exigir danos morais, danos materiais, do INSS e da empresa. E da empresa também, tá? O empregador, ele tem que ter responsabilidade, tá? E quando for necessário, o poder público vai, sabe, entrar rasgando mesmo, tem que buscar, não é assim não, sabe, a gente está cansado já disso, né, pessoal? Nós, pagadores de impostos, não é só questão de INSS, é em tudo. Nós pagamos o imposto mais caro do mundo e somos um dos países do mundo que menos tem retorno. Basta olhar a nossa saúde, a nossa educação, a nossa segurança. Por que você acha que você paga imposto? Você paga imposto para ficar sustentando deputado, senador e ministro do STF? Você acha que você paga imposto para isso? Para dar vida boa para vagabundo que está ocupando o cargo de presidente e seus ministros? Para poder ficar viajando pelo mundo, fazendo turismo e que se dane, o povo só presta para pagar imposto? Você acha que é isso aí que você... é a sua responsabilidade? Não é não. Nós pagamos impostos para ter saúde, para ter segurança, para ter educação, e não temos nada de retorno. Então, e tem muito, eu não vou falar o nome, né, porque a vontade de falar é grande, tá? Eu tenho que segurar aqui para não falar. Mas quem aplaude tudo isso, né? É pior que essa gente tem título de eleitor na mão. É pior do que ter um revólver na mão, é dar um título de eleitor na mão de umas desgraças dessa aí. Bom, meu amigo e minha amiga, estão chegando a primeira vez aqui no canal, aproveite todos os conteúdos. INSS não é para amadores, pessoal. Quanto menos informação você tiver, mais vão brincar com a sua vida, tá? E eu procuro trazer aqui todo dia informações para vocês, para tirar dúvida, esclarecer e evitar que você passe, né, por situações como essa. Então se inscreva no canal, ative o sininho para todas as notificações, que assim você não perde nenhum conteúdo. E vocês estão sempre me incentivando, apoiando, interagindo com o canal, amigos e amigas. Que Deus sempre abençoe a casa, a vida, a família de vocês com tudo de bom, com paz, saúde, prosperidade, com alegria. Tudo que eu desejo para mim e para minha família, eu lhes desejo em dobro. Deixo um forte abraço e até os próximos vídeos.